Era uma daquelas noites em que você se arrepende de ter saído de casa. Eu estava no meio do nada, numa estrada deserta nos Estados Unidos, e meu carro decidiu que era um bom momento para pifar. Claro, sem sinal no celular. Então, fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Comecei a andar, tentando achar uma carona. Depois de uns 30 minutos de caminhada, uma caminhonete velha apareceu no horizonte. Fiz sinal com o polegar. Para minha surpresa, o motorista parou. Ele era um cara mais velho, com um olhar meio estranho, mas eu estava desesperado. Entrei e agradeci pela carona. Ele se apresentou como Joe, e parecia amigável o suficiente. O rádio estava tocando uma música country antiga, e o silêncio que se seguiu foi desconfortável. Sentado no banco do passageiro, eu tentava me acomodar, mas o assento da caminhonete velha era desconfortável e cheio de molas desgastadas. Joe, o motorista, parecia tranquilo demais para um estranho dando carona a alguém no meio da noite. O silêncio entre nós era interrompido apenas pelo som do motor e a música country que tocava baixinho no rádio. Joe começou a falar do nada. Perguntou de onde eu era, e respondi que vinha de uma cidade grande, tentando manter a conversa leve. Mas ele logo começou a aprofundar as perguntas. E aí, tá viajando por trabalho ou por diversão? Eu disse que era por trabalho, sem entrar em detalhes. Ele parecia estar ouvindo, mas ao mesmo tempo, seu olhar fixo na estrada me deixava inquieto. A próxima pergunta veio com um tom quase casual demais. Você é casado? Dei uma risada curta, meio nervosa, e disse que não. Joe assentiu, como se isso fosse algo importante. Então ele perguntou se eu tinha filhos. Algo no jeito que ele falava me deixou desconfortável, como se ele estivesse tentando montar um quebra-cabeça com as peças da minha vida. Respondi que não, tentando manter o tom de brincadeira. Aí ele começou a falar sobre a estrada em que estávamos. Sabe, essa rodovia tem uma história interessante. Muita gente já desapareceu por aqui. Aquilo fez minha espinha gelar. Ele contou casos de pessoas que nunca mais foram vistas e de carros encontrados abandonados, com as portas abertas e os motores ainda quentes. Era como se ele estivesse narrando uma história de terror, e eu era o protagonista. Enquanto ele falava, comecei a observar melhor o ambiente. As luzes da estrada eram raras, e o escuro parecia engolir tudo ao redor. Joe continuou, mencionando avistamentos de luzes estranhas no céu e até relatos de criaturas que ninguém conseguia descrever direito. Ele falou sobre uma lenda local de uma mulher que aparece na estrada pedindo carona e depois desaparece, deixando um cheiro de enxofre no ar. Tentei desviar o assunto, perguntando se ele morava por ali. Joe riu e disse que morava numa cidade pequena próxima, mas estava na estrada fazia tempo. Ele contou histórias de encontros bizarros com outros motoristas e coisas inexplicáveis que ele jurava ter visto. O jeito como ele falava, com uma calma assustadora, fazia tudo parecer ainda mais real. Não havia como sair daquele carro, e a ideia de estar numa estrada deserta com um completo estranho que parecia saber muito sobre desaparecimentos e mistérios não ajudava. Para quebrar a tensão, fiz uma piada sobre o carro dele ser um cemitério ambulante de histórias assustadoras. Ele apenas sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, e disse: às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção. Foi nesse momento que percebi que algo estava realmente errado. Joe parecia saber muito sobre a estrada, sobre os desaparecimentos, e o jeito como ele falava me fazia sentir que ele estava me testando, esperando algo. Quando ele pegou um desvio sem me avisar, meu coração disparou.
A estrada mudou de asfalto para cascalho, e o silêncio se tornou insuportável. Tentei manter a conversa, perguntando sobre sua família. Joe ficou em silêncio por um momento, o que me deixou ainda mais nervoso. Ele finalmente respondeu que tinha uma família, mas não deu detalhes. Algo em seu tom sugeria que essa era uma história que ele não queria compartilhar. Eu me perguntei o que mais ele estava escondendo, e se eu queria mesmo saber. Enquanto nos aproximávamos da casa velha, senti que qualquer coisa poderia acontecer. Aquele silêncio pesado entre nós, interrompido apenas pelos solavancos da estrada de cascalho, era como o prelúdio de algo sinistro. E eu estava preso ali, sem saber o que esperar a seguir. O clima dentro da caminhonete de Joe tinha ficado pesado, e eu estava tentando pensar em uma desculpa para sair daquela situação. Foi quando Joe, sem aviso, virou o volante bruscamente para a direita, pegando um desvio que eu nem tinha notado. A estrada principal desapareceu atrás de nós, substituída por uma trilha de cascalho mal iluminada. Minha primeira reação foi perguntar para onde estávamos indo. Joe, com um tom casual que parecia completamente fora de lugar, respondeu: "É um atalho. Vai nos levar à cidade mais rápido." Tentei me convencer de que ele estava certo, mas algo no fundo da minha mente gritava que eu estava em perigo. A trilha era estreita e ladeada por árvores altas que pareciam formar um túnel escuro ao nosso redor. O som dos pneus no cascalho, misturado ao silêncio da floresta, era perturbador. A cada minuto que passava, a sensação de pavor crescia. Olhei para Joe, tentando decifrar qualquer expressão em seu rosto que me desse uma pista do que ele estava pensando. Ele parecia tranquilo demais, o que só aumentava a minha desconfiança. Perguntei, tentando soar descontraído, se ele fazia esse caminho com frequência. Joe apenas assentiu e disse algo sobre evitar os curiosos na estrada principal. Meus olhos vasculhavam o ambiente, procurando algum ponto de referência, mas tudo parecia igual. Árvores e mais árvores, com a escuridão entre elas parecendo esconder segredos. Quando finalmente vi luzes à frente, pensei que talvez estivesse sendo paranoico. Mas conforme nos aproximávamos, percebi que não eram luzes de uma cidade, mas de uma casa isolada. Uma casa velha, com a pintura descascada e janelas quebradas, que parecia saída de um filme de terror. Joe parou a caminhonete em frente à casa e desligou o motor. "Chegamos", disse ele, como se isso explicasse tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu me sentia como uma presa encurralada. Perguntei, com a voz mais calma que consegui, o que estávamos fazendo ali. Joe respondeu que precisava pegar algo rápido e me pediu para esperar. Antes que eu pudesse protestar, ele saiu do carro e começou a andar em direção à casa. Minha mente estava a mil. Eu deveria sair correndo? E se ele estivesse armado? Olhei para a porta da caminhonete, pensando em como sair sem chamar atenção. Enquanto isso, Joe já estava na varanda, procurando algo nas suas chaves. O tempo parecia se arrastar. Quando ele finalmente entrou na casa, senti que era a minha chance. Mas então ele voltou, segurando uma lanterna e me chamando para entrar. "Venha, quero te mostrar uma coisa." Sua voz era amigável, mas, com a lanterna em mãos, Joe gesticulou para que eu o seguisse. Cada fibra do meu ser dizia para eu correr, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que precisava saber o que ele queria me mostrar. Algo sobre a forma como ele falava, o brilho estranho em seus olhos, me deixava curioso e aterrorizado ao mesmo tempo. Decidi seguir, mantendo uma distância segura e com todos os meus sentidos em alerta.
Entramos na casa, e o ar estava pesado, com um cheiro de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar. A lanterna de Joe cortava a escuridão, revelando móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. As paredes tinham papel de parede desbotado, descascando em alguns lugares. O chão rangia sob nossos pés, e o silêncio era interrompido apenas pelo som de ratos correndo pelas sombras. Joe me levou para o que parecia ser a sala de estar. No centro, havia uma mesa grande, cheia de papéis, velas derretidas e objetos estranhos que eu não conseguia identificar à primeira vista. Ele começou a falar sobre sua família de novo, mas agora com mais detalhes. Disse que tinha perdido sua esposa e filho em um acidente de carro há muitos anos, e que desde então, vinha tentando encontrar uma maneira de se comunicar com eles. Fiquei quieto, sem saber o que dizer, enquanto ele pegava um álbum de fotos empoeirado de cima da mesa. Ele abriu o álbum e começou a me mostrar fotos de sua esposa e filho. Eram imagens felizes, de momentos em família, mas o jeito como ele falava me dava arrepios. Era como se ele estivesse descrevendo uma história de fantasmas, e não sua própria vida. Joe explicou que depois do acidente, ele começou a se interessar por coisas ocultas, buscando uma maneira de trazer sua família de volta ou pelo menos se comunicar com eles. Foi então que ele me levou para o porão. A cada passo que descíamos, o ar ficava mais frio e denso. A lanterna iluminava apenas o suficiente para ver alguns degraus à frente, e o ambiente estava impregnado de um cheiro de umidade. Quando chegamos ao fundo, a cena que se revelou fez meu estômago revirar. O porão estava dividido em dois espaços. Um lado parecia ser uma espécie de oficina, com ferramentas antigas e pedaços de metal. O outro lado, porém, era o que me deixou mais perturbado. Havia um quarto pequeno, com as paredes cobertas de símbolos estranhos e fotos de pessoas. No centro da parede principal, havia uma grande fotografia de uma mulher e uma criança, provavelmente sua esposa e filho. Ao redor, havia velas apagadas e mais desses símbolos desenhados com algo que parecia ser sangue seco. O lugar inteiro exalava uma sensação de desespero e obsessão. Joe apontou para a foto central e começou a explicar que estava tentando realizar um ritual de reconexão. Ele falou sobre estudar textos antigos e práticas ocultas que supostamente permitiriam falar com os mortos ou até trazê-los de volta. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se eu tivesse caído em uma história de terror maluca. A cada palavra de Joe, meu pavor aumentava. Ele falou sobre precisar de uma oferta para completar o ritual, e foi aí que percebi que ele estava me sugerindo algo terrível. O jeito como ele olhava para mim, como se estivesse avaliando minha reação, me fez perceber o quão perigoso ele era. Tentei manter a calma, mas minha mente já estava em pânico, procurando uma maneira de sair dali. Eu disse a ele que precisava usar o banheiro, uma desculpa desesperada para sair daquele porão. Para minha surpresa, ele concordou, apontando para uma porta no fundo. Quando entrei, encontrei um pequeno banheiro empoeirado. Tranquei a porta atrás de mim e comecei a procurar uma janela ou alguma outra saída, mas não havia nada. Estava preso. Meu coração batia forte enquanto eu tentava pensar em uma maneira de escapar. Então, ouvi Joe do outro lado da porta, chamando meu nome, dizendo que estava tudo bem e que eu deveria sair. Eu sabia que, se saísse, não teria outra chance. Era agora ou nunca. Peguei uma barra de metal enferrujada que encontrei no chão e segurei com força, preparado para o pior. Respirei fundo, destranquei a porta e a abri de uma vez, empurrando Joe para trás. Ele tropeçou, surpreso,
e eu aproveitei o momento para correr. Subi as escadas do porão tão rápido quanto minhas pernas permitiram, sentindo o ar frio da noite me envolver quando saí pela porta da frente. Não olhei para trás, só corri o mais rápido que pude em direção à estrada. Assim que saí da casa, o ar fresco da noite me atingiu como uma onda, clareando minha mente e intensificando meu senso de urgência. Eu sabia que precisava sair dali antes que Joe se recuperasse da surpresa e viesse atrás de mim. Corri pela estrada de cascalho, meus passos ecoando no silêncio opressor da noite. O som dos meus pés batendo no chão parecia ensurdecedor, como se estivesse denunciando minha localização para o mundo inteiro, ou pior, para Joe. A escuridão era total, quebrada apenas pela luz fraca da lua que mal conseguia penetrar através das árvores altas que ladeavam a estrada. O medo e a adrenalina me impulsionavam, e eu corria como nunca antes na minha vida, meus pulmões ardendo e meu coração batendo forte. A cada passo, eu esperava ouvir o som de Joe correndo atrás de mim, ou pior, o motor de sua caminhonete ligando e o farol surgindo atrás de mim. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, vi luzes à frente. Uma sensação de alívio misturada com um pânico renovado me atingiu ao perceber que as luzes vinham de uma casa, não da estrada principal. Era a minha única chance. Correndo com todas as minhas forças, alcancei a casa e bati na porta, desesperado. Minhas mãos tremiam e minha voz estava trêmula quando comecei a gritar por ajuda. A porta finalmente se abriu, revelando um homem de meia-idade com uma expressão confusa. Expliquei rapidamente o que havia acontecido, minhas palavras saindo atropeladas enquanto eu tentava descrever Joe e a situação. O homem me olhou com preocupação, sem saber se acreditava em mim ou não, mas ao ver meu estado de pânico, decidiu me deixar entrar. Ele fechou a porta atrás de mim e trancou, perguntando se eu queria ligar para a polícia. Assenti freneticamente, e ele me levou para a cozinha, onde havia um telefone fixo. Enquanto eu discava o número, minhas mãos ainda tremiam. A voz calma do atendente da polícia parecia surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Expliquei a situação o mais rápido possível, tentando soar coerente e precisa. Eles disseram que uma patrulha estava a caminho, e pediram para eu ficar na linha. O dono da casa, percebendo o quanto eu estava abalado, me ofereceu um copo de água, que eu aceitei com gratidão. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. Minha mente estava uma bagunça de pensamentos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Estaria Joe procurando por mim? Ele estaria na estrada agora, dirigindo sua caminhonete velha e ameaçadora? O dono da casa, cujo nome eu descobri ser Tom, tentou me acalmar, dizendo que tudo ficaria bem. Mas a expressão de preocupação em seu rosto traía suas palavras. Ele também estava assustado, talvez tanto quanto eu. Finalmente, as sirenes da polícia quebraram o silêncio da noite, e eu senti uma onda de alívio. 2 carros de patrulha chegaram rapidamente, e os policiais desceram, prontos para ouvir minha história. Contei tudo de novo, com mais detalhes desta vez, tentando não deixar nada de fora. Eles me fizeram várias perguntas, tentando entender exatamente o que tinha acontecido e onde Joe poderia estar agora. Expliquei sobre o porão, os símbolos estranhos e a história perturbadora de Joe sobre sua família e os rituais. Os policiais decidiram voltar à casa de Joe para investigar, e me levaram junto para identificar o lugar. Quando chegamos lá, a visão do lugar me fez estremecer. A caminhonete de Joe não estava mais lá, e a casa estava escura e silenciosa. Os policiais iluminaram a casa com suas lanternas e começaram a vasculhar o local.
Eu os acompanhei, tentando ficar longe dos lugares mais sombrios. Para minha surpresa, não encontramos nada do que eu havia descrito. O porão estava vazio, sem fotos, velas ou símbolos. Parecia um porão comum, velho e empoeirado, como se ninguém tivesse morado ali por anos. Os policiais me olharam com ceticismo, e eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Mas sabia o que tinha visto, o que tinha ouvido. Joe tinha que estar em algum lugar, mas ele havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. A sensação de irrealidade era esmagadora. Os policiais tentaram me consolar, dizendo que talvez eu estivesse apenas confuso, ou que Joe poderia ter limpado o lugar rapidamente. Mas a verdade é que eles não tinham respostas, e nem eu. Eles me levaram de volta à delegacia, onde tomei o depoimento formal e eles chamaram um amigo meu para me buscar. Enquanto esperava, sentado em uma cadeira dura na delegacia, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. O que Joe realmente queria? E para onde ele foi? Essas perguntas me assombraram durante todo o caminho de volta para casa. A imagem daquela casa velha, do porão sinistro e do olhar perturbado de Joe ficou gravada na minha mente. Uma coisa era certa: eu tinha tido sorte de escapar, mas não podia deixar de pensar nas outras pessoas que poderiam ter cruzado o caminho de Joe. O que aconteceu com elas? E se elas não tivessem tido a mesma sorte que eu? Essas perguntas me assombrariam por muito tempo, assim como o rosto de Joe e sua história de perda e desespero. De volta à delegacia, o tempo parecia passar em câmera lenta. Enquanto esperava meu amigo chegar, fui inundado por uma mistura de emoções: alívio, medo, confusão e um profundo senso de irrealidade. Tudo o que eu tinha experimentado naquela noite parecia um pesadelo febril. A sensação de segurança na delegacia era enganadora. Eu sabia que algo muito real e muito perigoso estava lá fora, e que de alguma forma eu tinha conseguido escapar por pouco. Os policiais me fizeram algumas perguntas adicionais, tentando esclarecer detalhes sobre Joe e a casa. Mas quanto mais eu falava, mais eu percebia a incredulidade em seus rostos. Era como se estivessem tentando encaixar minha história em uma realidade lógica e falhando miseravelmente. Eles me perguntaram sobre Joe com mais detalhes: como ele se parecia, que tipo de roupas ele usava, se havia algum detalhe específico no carro ou na casa que pudesse ajudar na investigação. Eu fiz o meu melhor para descrever tudo com precisão, mas cada vez que revivia a experiência, me sentia mais perdido e incerto. Quando finalmente saí da delegacia, o céu já estava começando a clarear. O meu amigo chegou, me abraçando forte e expressando seu alívio por eu estar bem. Contei a ele uma versão resumida do que havia acontecido, mas as palavras pareciam perder o sentido conforme saíam da minha boca. Como explicar algo tão bizarro e aterrorizante sem parecer louco? Ele ouviu em silêncio, e pude ver a preocupação em seus olhos. Durante o caminho de volta para casa, o silêncio entre nós era pesado, interrompido apenas pelo som do motor do carro e meus pensamentos inquietos. De volta à minha casa, o sentimento de segurança parecia superficial. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada ruído da noite soava suspeito. Meus sonhos naquela noite foram perturbados, cheios de imagens da casa velha, o porão e o olhar perturbador de Joe. Acordei várias vezes, suando frio e com o coração acelerado, a lembrança de Joe e seus planos perturbadores invadindo minha mente. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina, mas era impossível esquecer o que tinha acontecido. Pesquisava compulsivamente na internet, procurando por qualquer pista sobre Joe, a casa
ou outros incidentes semelhantes. Mas não encontrei nada. Era como se Joe tivesse sido um fantasma, uma entidade que existia apenas para aquela noite. Nenhuma notícia sobre desaparecimentos recentes na área, nenhuma menção de uma casa abandonada com um passado sombrio. A polícia me ligou algumas vezes para atualizar sobre a investigação, mas era sempre a mesma história. Nada de novo. Sem provas concretas, sem evidências que corroborassem minha história, eles estavam de mãos atadas. A sensação de impotência era esmagadora. Comecei a duvidar de mim mesmo, me perguntando se eu tinha imaginado tudo ou se, de alguma forma, estava ficando louco. O tempo passou, e a vida, de certa forma, voltou ao normal. Mas as memórias daquela noite continuavam a me assombrar. Eu evitava viajar sozinho, especialmente à noite. Fiquei obcecado por histórias de desaparecimentos e fenômenos paranormais, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que eu tinha visto e vivido. Mas nunca encontrei respostas. Um dia, semanas depois, recebi uma carta anônima. O envelope era simples, sem remetente, e o conteúdo era uma única folha de papel com uma mensagem curta: "Cuidado com a estrada." O choque de ver aquilo me trouxe de volta toda a tensão e o medo daquela noite. Quem quer que tivesse enviado a carta sabia o que havia acontecido, ou pelo menos acreditava em minha história. Mas o que significava cuidado com a estrada? Era um aviso? Uma ameaça? Essa carta me deixou ainda mais paranoico. Comecei a sentir que estava sendo observado, que Joe ou alguém envolvido com ele poderia estar me seguindo. Cada vez que saía de casa, olhava por cima do ombro, esperando ver um rosto familiar ou uma caminhonete velha me seguindo. Essa paranoia começou a afetar minha vida social e meu trabalho. Eu evitava sair à noite e sempre verificava 2 vezes as portas e janelas antes de dormir. No final, a carta se tornou um lembrete constante de que o que eu vivi naquela noite era real e que, de alguma forma, ainda estava ligado a isso. Eu nunca soube quem a enviou, e isso só aumentou o mistério. Com o tempo, aprendi a conviver com o medo e a incerteza, mas nunca mais fui o mesmo. A experiência me mudou profundamente, me tornando mais cauteloso e desconfiado. Nunca mais ouvi falar de Joe ou da casa, e a polícia nunca encontrou nada que explicasse o que aconteceu. Mas eu sabia, no fundo, que Joe estava lá fora, e que a estrada escondia mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. E talvez, apenas talvez, ele ainda estivesse esperando, procurando por sua próxima vítima, ou por alguém que pudesse finalmente ajudar a completar seu sinistro ritual.